em garantir a qualidade desse alimento, desde a fazenda até chegar no consumidor. Então, todo esse trajeto, toda essa cadeia alimentar, a preocupação dela vai ser chamada de segurança de alimentos. Tá? E quando a gente pensa em segurança alimentar, essa palavra vem do inglês food security, que vai estar mais voltada para a implantação de políticas públicas que vão garantir que todas as pessoas, em qualquer época do ano, qualquer circunstância, vai ter o direito ao acesso, né, a esses alimentos. Então, a segurança de alimentos ela vai estar mais relacionada à qualidade do alimento. Enquanto que a segurança alimentar, ela está preocupada com o indivíduo, se ele vai ter acesso a esse alimento. Tá? E elas vão andar juntas. Tá? De acordo com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a segurança alimentar ela é definida como direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde. Então, é um alimento que vai promover a saúde do indivíduo, porque a gente também tem que pensar que a segurança alimentar também vai levar em conta questões de obesidade e desnutrição, que são coisas que, embora a gente ache que estejam separadas, elas caminham juntas, porque nem sempre a pessoa que está obesa, ela está bem nutrida, tá? Então, esse alimento ele tem que promover a saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Tá? Já a segurança de alimentos, né, no site da Embrapa, a gente encontra com essa definição, que refere-se à prática de medidas que permitam o controle da entrada de qualquer agente, seja físico, químico, microbiológico, qualquer alteração sensorial que promova risco à saúde ou integridade física do consumidor. Né? Então, ela vai ser o quê? Vai ser a consequência do controle de todas as etapas dessa cadeia produtiva. Como eu falei, de lá do campo, de lá do agricultor, até chegar na nossa mesa. Então, esse alimento ele tem que chegar íntegro. Então, essa a preocupação dessa qualidade, dessa integridade, para evitar riscos à nossa saúde. Então, existem algumas instituições que vão estar relacionadas à segurança de alimentos, certo? Aqui a gente vai falar das principais. Tem outras instituições menores, mas vamos falar das principais. Então, a gente tem instituições internacionais, né? Temos a FAO, que é a Food and Agriculture Organization of the United Nations, que tem sede em Roma, na Itália. Temos a Organização Pan-Americana, né? A Organização Pan-Americana de Saúde, que tem sede em Washington, nos Estados Unidos. E a OMS, né? Que é a Organização Mundial de Saúde, que tem sede em Genebra, né? Na Suíça. E tem sido, assim, falada, não tem um telejornal hoje em dia que não fale da OMS, e que o Tedros Adhanom, que é o diretor-geral, né, ele é etíope, é o diretor-geral da OMS, e está, né, à frente desse problema, dessa pandemia que a gente vive hoje em dia. E das instituições nacionais, nós vamos ter duas principais, que é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A gente também não pode esquecer que, como adicionais, a gente vai ter o INEP, vai ter a Embrapa, que vai estar trabalhando em conjunto com a Anvisa e o MAPA, que vão ser as grandes instituições. Tá? Bom, no âmbito internacional, então, como que essas coisas vão funcionar? Como que a segurança alimentar vai funcionar no âmbito internacional? Então, a OMS, ela tem 3 pilares, né, que vão interagir entre si, que estão interligados. Tá? Então, a gente tem a segurança de alimentos, tá? A segurança alimentar, e está tudo intimamente ligado com a nutrição. Por
Por quê? Porque para a OMS, o indivíduo, né, ele tem que ter uma segurança alimentar, ele tem que ter uma segurança de alimentos, e a nutrição está fazendo parte disso. Tá? Então, esse aqui são os 3 pilares, né? É a tríplice. São relações que estão intimamente ligadas. Qualquer alteração nessa tríplice, qualquer alteração nisso daqui, vai gerar doenças e desnutrição. Tá? Então, aqui, se tem algo que vai interferir na segurança do alimento, se esse alimento vai chegar à mesa contaminado, ele contamina no meio do caminho e tal, vai interferir na nutrição do indivíduo e pode gerar doença. Se esse alimento se contamina e não chega no indivíduo, vai mexer na nutrição dele e ele pode acabar ficando desnutrido por não ter acesso àquele determinado alimento. Certo? Os principais fatos relacionados agora à insegurança do alimento, de acordo com a OMS. Então, a gente tem alguns acontecimentos, né? A gente sabe que, de acordo com dados da OMS, cerca de 1 em cada 10 pessoas no mundo adoecem por ano, por conta dessa insegurança de alimentos. Então, a gente tem aí aproximadamente 600 milhões de pessoas adoecendo por ano por terem ingerido um alimento contaminado. Desses 600 milhões, né, aproximadamente, 420 mil pessoas morrem por ano. Aí a gente pode até pensar, mas 420 mil pessoas no mundo, né, morrendo por ano por insegurança de alimentos, se você for fazer uma relação aí dos 600 milhões que adoecem, é relativamente pouco. Porém, se a gente for pensar o seguinte, quem vive sem alimento? Ninguém faz fotossíntese. Todo mundo precisa do alimento para sobreviver. Tá? Então, se você vai adoecer ou acabar chegando a morrer por algo que deveria estar fazendo bem para você, é meio antagônico isso, né? Você está buscando um alimento, né? Às vezes uma vida mais saudável, um alimento mais saudável, aí você come e ele tem uma toxina, ou ele tem uma bactéria, ou um vírus que vai acabar te fazendo mal, fazendo você adoecer, ou até mesmo chegar a óbito. Então, é muito triste você pensar que algo que deveria fazer bem para você vai acabar te fazendo mal. Tá? Então, os alimentos inseguros, eles chegam a causar mais de 200 doenças. Tá? As mais comuns são doenças que vão causar diarreia, são doenças diarreicas. Tá? Dentre aqueles 600 milhões, né, que adoecem, 550 milhões são por doenças diarreicas. Então, se você for pensar, a mais comum vai estar relacionado à diarreia. E desses 230 mil vão chegar a óbito. Ou seja, mais da metade das pessoas que morrem por ano por insegurança de alimentos morre por conta de doenças diarreicas. E tem o pior, né? Quando se trata de crianças menores de 5 anos, a gente tem cerca de 125 mil mortes por ano. Ou seja, metade praticamente das doenças diarreicas, né, pode acontecer com crianças, por exemplo. Anualmente, em países de baixa e média rendas, tem uma perda de aproximadamente 110 bilhões de dólares em produtividade e despesa médica. Por quê? Se você não conta que você vá comer alguma coisa, aquilo vai te fazer mal. Às vezes você come, aquele alimento te faz mal, você vai ter que ir ao médico, você vai ter que comprar remédio, você vai deixar de trabalhar. Então, o seu empregador, ele não vai descontar esses dias porque você vai estar de licença médica. Então, ele vai perder produtividade lá no trabalho, porque você não vai estar trabalhando, e você vai ter despesas médicas
porque você está tentando curar uma coisa que você adquiriu que não deveria, porque você estava se alimentando algo que iria fazer bem para você. Então, além da despesa médica, você também vai causar uma baixa produtividade no seu emprego, porque ninguém consegue ir trabalhar passando mal, certo? E essas doenças transmitidas por alimentos, elas vão, na maioria das vezes, elas impedem o desenvolvimento socioeconômico. Por quê? Porque isso gera uma disparidade na sociedade. Tá? Sobrecarregam os sistemas de saúde. Por quê? Porque é muita gente procurando. Quando você tem um surto de alguma doença causada pela falta de segurança de alimentos, isso vai atingir um número de pessoas e todo mundo vai precisar de atendimento, todo mundo se sentindo mal ao mesmo tempo. Então, pode sobrecarregar sistemas de saúde e prejudicar economias nacionais, turismo, comércio. Se você tem, por exemplo, um surto de E. coli em alguma praia, por exemplo, você comprou uma passagem para ir passar o final de semana naquela praia. Você vai querer ir? Você está tendo um surto lá? Se a água está contaminada, você vai para lá para adoecer? Não vai. Então, vai mexer com turismo, vai mexer com comércio. Então, doenças transmitidas por alimentos, elas têm que ter a sua preocupação, porque mexe com muita coisa. Bom, a FAO e a OMS, né, elas agem juntas, certo? Mas a FAO é a única organização internacional que supervisiona todos os aspectos da cadeia alimentar, dessa cadeia produtiva, fornecendo uma visão única de 360 graus sobre segurança alimentar. Então, é uma organização completa, só que ela não trabalha sozinha, ela trabalha integrada com a OMS, certo? Elas juntas, elas vão aprimorar essa perspectiva. Então, vai fazer com que essa visão, né, única de 360 graus, isso tudo, seja mais real, mais aprimorado, mais palpável. Tá? Por isso, elas vão expedir mandatos complementares, algumas regulamentações. Tudo isso para quê? Para aprimorar a segurança alimentar global e proteger a saúde dos consumidores. Certo? Mas cada uma tem a sua competência. Cada uma vai estar com a sua área. Embora elas trabalhem juntas, cada uma tem a sua competência. A FAO geralmente vai tratar de questões de segurança alimentar ao longo da cadeia de produção de alimentos, né? Vai fiscalizar, ver se o alimento está acontecendo alguma contaminação ao longo do caminho e tal, não sei o quê. Já a OMS, ela vai supervisionar e manter forte a relação com o setor de saúde pública, né? Será que os hospitais estão preparados para receber caso aconteça, né, algum problema alimentar? Então, a FAO vai estar mais voltada para essa questão da agropecuária, né? A agricultura e a pecuária, ela vai estar mais nesse controle, enquanto que a OMS vai estar mais no controle da questão da saúde, né? Da saúde do indivíduo, né? E elas trabalham juntas, porque aí a OMS fica, será que o alimento está chegando direitinho? Porque, ó, a populaçãozinha lá precisa de alimento, porque eles não produzem muito, então tem que chegar alimento lá para eles. Tudo isso, e elas vão trabalhando junto para fazer essa garantia de alimento seguro para todos. Aí, a FAO com a OMS, elas criaram um código chamado de Codex Alimentários, tá? Que são padrões internacionais para o alimento. Certo? Esse Códex Alimentar, ele foi criado em 1963, tá? O Brasil é membro desde a década de 70, e ele é constituído por 187 países membros, a União Europeia
e 238 observadores. O que são esses observadores? São organizações intergovernamentais, organizações não governamentais, a ONU também participa como observador. E qual é o objetivo do Códex? Orientar e promover a elaboração e estabelecimento de definições de requisitos para alimentos, a fim de auxiliar na harmonização e facilitar o comércio internacional. O que acontece? Os países, as nações, elas importam e exportam alimentos, certo? Então, a gente tem especiarias, lembra da época de especiarias da Índia, que a gente escuta falar nas aulas de história? Então, a gente tem essa coisa de trocar, sempre teve troca de alimentos. E isso, hoje em dia, a gente tem um mercado gigante para isso, né? Então, a gente tem importações e exportações. Só que, quem vai me garantir que o que eu estou importando o alimento que eu estou importando é de qualidade? Ele é seguro para a minha nação, para a população do meu país. Da mesma maneira que quem vai receber o que eu estou exportando também vai pensar: será que essa nação, né, esse país está exportando um produto de qualidade? Um produto que é certificado? Então, o Códex Alimentares, ele vem para isso, ele vem para unificar. Eu gosto dessa palavra harmonização, né? Facilitar o comércio. Se aquele alimento tem ali todas as especificações, tudo direitinho, ele é seguro. Se não tem, aí você já vai pensar duas vezes, né, se vai adquirir ou não aquele produto de determinado país. Eu lembro uma época que estava tendo a doença da vaca louca, né, que era aquela esponjoencefalite que atacava o tecido nervoso e o gado perdia as funções motoras, não conseguia se alimentar, ficava muito magro, então acabava com o gado. E ela é causada por um prion, né? Um prion é uma proteína, não é nem um micro-organismo, não é um vírus, é uma proteína. E acaba induzindo a má formação das outras proteínas. Então, o que acontece? Nesse período da doença da vaca louca, Argentina, né? Na verdade, eu estava em Foz do Iguaçu e fui visitar a Argentina, fui por terra. Quando a gente foi passar pela fronteira, ele alugou um carro, né? Uma pessoa para levar a gente, e todo mundo do carro teve que descer. Aí a gente passou por um pé de uva. Sabe o que é um pé de uva? É tipo assim, uma piscininha com uma esponja e uma substância sanitizante ali que você limpa a sola do sapato ali e segue. Então todo mundo desceu do carro, passou no pé de uva e depois a gente voltou para dentro do carro. E o carro passou por dentro de uma piscina, assim, para limpar a roda, e a parte de baixo do carro tinha também uma solução ali sanitizante para limpar a parte de baixo do carro. E a gente seguiu. Aí chegamos numa cidade muito vazia, e a gente entrou numa loja. Foi a primeira vez que eu fui agredida por uma coisa que eu nem sabia, que eu não tinha culpa nenhuma, né? Que uma pessoa, né, uma argentina, falou assim: a culpa da gente estar com essa doença do gado aqui é de vocês, porque vocês brasileiros estão trazendo a doença para cá, que não sei o quê. Então, assim, para manter essa qualidade do alimento, você tem que manter algumas barreiras sanitárias, né? Hoje em dia, com essa pandemia, eu fiz um pé de luva aqui na entrada da minha casa. Eu botei um pano, tem um vidrinho com uma solução, que joga no pano, que passa o pé ali e tira o sapato lá mesmo para limpar. Então a gente tem que criar barreiras, criar formas da gente padronizar as coisas. E o Códex Alimentares, ele vem para isso, né? Então, naquela época, a gente não estava conseguindo, ela é grande exportadora de carne, né? E não estava conseguindo exportar por conta disso, porque o seu gado estava doente, então não tinha nem como disfarçar
aquilo ali. Né? Agora, se era culpa nossa ou não, eu já não sei. Bom, vamos falar então agora no âmbito nacional. Vamos lá, voltando. Agora a gente vai ver no âmbito nacional, certo? Então, no âmbito nacional, o que a gente tem? A gente tem lá Anvisa e MAPA. Qual é a competência de cada uma? Né? Então, a Anvisa, ela vai estar lá promovendo a proteção da saúde da população, fazendo controle sanitário, tanto da produção como dos produtos, né? Tem ali a vigilância sanitária fazendo controle, fiscalizando aqui, fiscalizando ali. Então, ela vai estar ali fazendo aquele controle da saúde, certo? Enquanto que o MAPA já vai estar voltado para a gestão de política pública, estimular a agropecuária, né? Vai fomentar o agronegócio, né? Vai reunir atividades de fornecimento de bens e serviços, produção, tá? Distribuição do produto, desde lá do campo até o consumidor final. Então, a Anvisa vai estar voltada para a saúde, né? Para a saúde pública, enquanto que o MAPA vai estar voltado para essa questão agropecuária, esse controle. E também são duas instituições que vão trabalhar juntas, até determinar, enquanto o cara está produzindo lá no campo, até chegar na prateleira, o MAPA está ali controlando. Chegou na prateleira, a Anvisa está ali fiscalizando. Isso aqui está direito, isso aqui está certificado, isso aqui não está contaminado, vai fazer bem, não vai, rotulagem, tudo isso vai estar sendo avaliado por essas instituições, cada uma com a sua respectiva competência. Tá? Então, a Anvisa, né, por meio da resolução número 216 de setembro de 2004, ela dispõe um regulamento técnico de boas práticas de serviço de alimentação. Por quê? A maior parte da contaminação do alimento, né, o alimento contaminado, a maior parte que a gente adquire é quando a gente come na rua, quando a gente come em algum lugar. Em casa, é mais difícil você ter essa contaminação. Não estou dizendo que não tem, mas é mais difícil. Então, criou-se, né, um manual técnico de boas práticas para serviços de alimentação. E, com base nessa resolução, eles fizeram essa cartilha sobre boas práticas de serviços de alimentação, que vem com uma linguagem mais acessível às pessoas que vão trabalhar na fabricação de alimentos para vender, certo? Então, esse regulamento técnico, ele tem o objetivo de estabelecer procedimentos de boas práticas para serviços de alimentação, a fim de garantir a condição higiênica e sanitária do alimento preparado. Tá? E como que a Anvisa criou esse regulamento? Com base nas legislações que nós temos, no Códex Alimentários e também algumas regras da OMS, certo? Então, ela pegou tudo isso e criou esse regulamento, tá? Que está em vigor desde 2004. E quais são os itens abordados? E vou só passar aqui para a gente ter uma noção do que é abordado nesse regulamento. Então, são 12 itens. Então, a gente tem edificação e higienização de instalações, equipamentos móveis de utensílios, controle integrado de vetores e pragas urbanas, abastecimento de água, para saber de onde vem essa água, a qualidade dessa água, manejo dos resíduos. Os resíduos produzidos estão sendo jogados onde? Ele fica perto de onde está sendo manipulado o alimento, onde está sendo feito o alimento, ele está sendo descartado de forma adequada. Os manipuladores, se os manipuladores estão usando pouco, tem dúvida, eles têm equipamento para evitar a contaminação daquele alimento que ele está manipulando. Matérias-primas, ingredientes, embalagens, né? Preparação do alimento, armazenamento e transporte do alimento preparado, exposição ao consumo do alimento preparado. Esse alimento, ele precisa ser refrigerado? Ele não precisa ser refrigerado? Ele resiste a temperaturas mais altas? Não resiste? Se a gente for pensar, quando a gente entra no supermercado, a parte
fria, né, dos frios, de coisas que precisam ser geladas, elas vão estar sempre no fundo do supermercado. Elas não vão estar na entrada. Por quê? Porque a entrada do supermercado é mais quente. Então, se ele bota aqueles refrigeradores na entrada do supermercado, ele vai gastar muito mais energia para manter aquilo ali frio do que se ele bota lá mais para trás. Então, é tudo uma questão de organização. Então, se você coloca a sua geladeira lá na frente, talvez ela não vá atingir a temperatura ideal para aqueles alimentos que precisam ser refrigerados, continuarem refrigerados. Então, se a gente perceber tudo que é refrigerado no supermercado, ele vai ficar lá para trás. Ele vai ficar lá para dentro do supermercado. E aquilo que é mais resistente à temperatura vai ficar sempre mais para fora. Tá? Documentação, registro desse alimento e também a questão de responsabilidade. Responsabilidade sobre o alimento que você produziu para dentro. Certo? Bom, então, vamos falar um pouco agora das doenças transmitidas por alimento. Tá? Vamos lá. Então, as doenças transmitidas por alimentos também são chamadas de DTA, certo? Então, o que são essas doenças? São doenças que são causadas pela ingestão de alimentos ou água contaminada. Tá? Mais de 250 tipos de doenças transmitidas por alimentos no mundo. Então, a gente tinha visto lá 250 tipos de doenças, só transmitidas por alimentos. A maioria dessas infecções ela vai ser causada por bactérias, né? E as suas toxinas, vírus e outros parasitas. Tá? Mas a maior parte mesmo vai estar relacionada a bactérias, vírus e toxinas. Embora a gente tenha também parasitas que são muito resistentes e ficam ali no alimento, certo? A gente também tem fungos, né? O fungo, às vezes, as pessoas deixam meio de lado, fungo não vai fazer mal não, cogumelo, come cogumelo, não vai fazer mal. Mas tem muitas doenças que são transmitidas por alimentos. E os fungos, eles têm uma característica de produção de toxinas. Eles produzem muitos metabólicos secundários que para a gente acaba sendo uma toxina, né? E que para a gente acaba fazendo muito mal. A gente tem a aflatoxina, que é uma toxina muito forte, ela vai dar diarreia, ela vai dar náusea, ela vai dar um enjoo, uma náusea, né? Então, enfim, são doenças que às vezes a gente fala assim, não vou me preocupar com isso não. Às vezes você pega uma fatia de pão e tem um bolor ali no canto, um fungo, né? Cresceu vamos supor que isso aqui seja a fatia de pão. Aí cresceu o fungo aqui na pontinha do pão. Né? Aí você, eu vou lá, corto essa pontinha aqui, tá beleza, a ponta do pão ainda tem pão pra caramba ainda, por que eu vou jogar só por causa daquele pedacinho? Só que esse pedacinho aqui é o que você está vendo do fungo, né? Porque, na verdade, isso daqui, tem muito mais coisa que você não está vendo do fungo. Certo? Então, você corta aqui, olha o quanto você ainda está comendo do fungo, tudo isso. Aí tem alguns livros que falam assim, você corta 5 centímetros a partir dali, que é a sua margem de segurança. Aí você pega lá, vai lá, pega a régua, aí bota lá 5 centímetros a partir, aí você vai lá, corta. É uma margem de segurança? Daqui para cá vai dar 5, é uma margem de segurança? Mas olha o que você vai comer do pão, só isso aqui, só esse pedacinho. Então, gente, mais seguro viu que não está em condições, descarta, tá? Deixa pra lá, certo? Até porque aqui também pode ter toxinas que vieram para cá, tem várias outras coisas. Bom, então, por que
ocorrem as doenças transmitidas por alimentos? Por condições de saneamento e qualidade de água para consumo impróprios. Nem todo mundo tem saneamento em casa, tem uma água de qualidade em casa. Às vezes, se não tem uma água de qualidade, também não tem condições de comprar uma água de qualidade para consumir. Tá? Práticas inadequadas de higiene pessoal, isso é fundamental. Se a pessoa não consegue ter higiene pessoal, como é que ela vai ter higiene para aquele alimento? Se ela vai ao banheiro e não lava a mão e depois vai na cozinha e quer alguma coisa para comer, bota a mão no boca. Crianças têm muito problema de autoinfecção e reinfecção. Tá? Por quê? Porque a criança ainda não tem muita essa noção da higiene. Então, às vezes, ela se auto-infecta e se reinfecta. Ela fica ali naquela reinfecção porque ela ainda não tem muita noção disso. Tá? Então, educação dessa parte da higiene pessoal é muito importante. Tá? E também consumo de alimentos contaminados. Como eu falei, às vezes você pega aqui, vou cortar esse pedacinho aqui do fungo e vou comer o restante porque tá bom. Eu não estou vendo fungo ali, tá tudo bom, né? Mas você não sabe se esse fungo daqui, se ele produziu alguma toxina que veio, e chegou a atingir o restante do pão. Infelizmente, se você viu que está aparentemente deteriorado, aconteceu alguma coisa, descarta, né? Pegou aquela laranja e está com um ponto verde, que está verde só aqui, né? Então tem um penicíliozinho só aqui. Se eu cortar metade dela, o restante não vai estar. Mas e a toxina? Normalmente esse penicílio que está ali é um penicílio citrino, que produz citrimina, que é uma toxina carcinogênica. Então a gente tem que ter cuidado no consumo de alimentos contaminados. Né? Nós até temos essa consciência. E aquelas pessoas que não têm um acesso ao alimento, e quando ela tem acesso ao alimento, esse alimento já está contaminado. Né? Porque a fome está aí. É muito fácil a gente falar quando a gente tem a comida em casa, mas tem gente que às vezes não tem e come o que tem. Né? Fica rezando para não ter nada. Bom, vamos lá, continuando. Os principais, a gente tem vários causadores de doenças transmitidas por alimentos, mas eu vou citar aqui só alguns principais que já tiveram surtos, que foram relatados. Tá? Então, a gente tem a salmonela, né, que é do ovo cru. Então, assim, a salmonela, todo mundo já ouviu falar. A E. coli, né, outra, que é encontrada em água. Staphylococcus aureus. Tá? Temos coliformes termotolerantes, que coliforme termotolerante é um grupo. Então, botei aqui como exemplo o Enterobacter, que é um termotolerante. Aí a gente tem Bacillus cereus. E de vírus a gente tem o rotavírus e o norovírus, certo? Bom, então vamos falar um pouquinho da questão dessa doença. Quando você come algo que você não sabia que estava contaminado, como que isso vai reagir dentro de você? Então tem um período de incubação que vai variar aí de 1 a 2 dias, no máximo 7 dias. 7 dias já é muito longo, né? Mas, segundo a Anvisa, no máximo 7 dias. Mas você come alguma coisa no dia seguinte ou no outro dia, você já está se sentindo mal. Né? E os principais sintomas? Tem aqueles sintomas comuns. É claro que tem esses sintomas específicos para cada doença, mas o comum de uma doença transmitida por alimento vai ser náusea, vômito, dores abdominais, diarreia, falta de apetite, febre. Lembrando que vômito e diarreia são reações de defesa do nosso organismo. Quando algo não está bem, nosso organismo reage para colocar isso para fora. Certo? Então, o vômito e a diarreia são reações de defesa do nosso organismo. Tá? Não está bem, tem que sair, então nosso organismo ele tenta expulsar isso de alguma maneira. Tá? E como que a gente vai fazer o diagnóstico? Bom, pelos sintomas, né? E tendo esses sintomas, você já imagina que possa ter alguma coisa. E
com exames laboratoriais específicos, aí para saber se era uma salmonela, uma E. coli, né, um bacilos, então, um estafilococcus, então você tem os exames específicos para você poder ter o tratamento específico, né? Porque o tratamento também vai depender da sintomatologia. Em geral, essas doenças elas vão ser autolimitadas. O próprio organismo ele consegue reagir, tá? Agora, quando esse organismo não consegue reagir, o médico já vai entrar com o uso de antimicrobianos, caso seja bactérias, tá? E quando tiver um comprometimento geral, aí vai partir para um outro tipo de tratamento mais específico, que vai precisar do exame laboratorial. E evitar a desidratação, por quê? Diarreia, gente, perde muita água. Vômito também. Então, perde muita água. Então, tem que estar sempre bebendo. Mas você chegar e beber um balde de água, não. Vai bebendo água aos poucos. Até porque se você beber muito, você vai te dar náusea, aí você vai vomitar, então não vai adiantar nada. Tá? E também controlar a duração dos sinais e dos sintomas. Está muito prolongado, está demorando muito a curar isso aqui, procura um médico, tá? Para tratar adequadamente essa doença, certo? Então, para isso tudo, né, para essas doenças transmitidas por alimento, basta prevenção. Você tem que tentar se prevenir, tá? Então, o que mais a gente tem escutado nos últimos 3 meses? Lava a mão regularmente. Então, lavar a mão regularmente, selecionar alimentos frescos que têm uma boa aparência, que você conheça a procedência, certo? Os ovos, eles devem ser lavados, isso é uma dica importante. Ah, eu lavo o ovo ou não lavo o ovo? O ovo, ele tem que ser lavado só antes de você usar, né? Então, só que hoje em dia, professora, mas com essa pandemia aí, tem que ficar lavando tudo. Você pode deixar os ovos num recipiente, né, separado ali de quarentena, e depois você pode botar na geladeira, certo? Então, e lavar, é importante lavar antes de você usar, e não lavar e estocar. Por quê? Porque tem uma questão que você torna ali a casca mais permeável por conta da água e acaba tendo ali uma troca com micro-organismos, ali fica mais fácil. Alimentos prontos para consumo devem ser protegidos, né, de contaminações. Então, você preparou ali um arroz, almoçou, sobrou. Então, você vai condicionar ele direitinho, ou congelar, botar dentro da geladeira. E quando você for consumir novamente, você tem que reaquecer bem os alimentos. Esquentar mesmo. Porque você fez aquilo, ele está ali, ficou exposto. Certo? Ficou ali exposto. E a gente tem micro-organismos não só na mão, que tem no ar. Então, a gente, quando prepara o alimento, a gente tem que pensar que o ar também está contaminado. Não vou deixar essa panela aqui aberta para esfriar mais rápido. Ali, ó, o ar vai estar, circulando até ali. O que acontece? O ar parado, você tem as partículas temperadas, então elas começam a se depositar. Certo? Isso pode acabar contaminando o alimento. Então, você tem, quando for aquecer, tem que ser bem, com temperatura, certo? Evitar o consumo de alimentos crus, né? Sejam ou mal cozidos ou mal assados. Isso aí é meio complicado para quem gosta de comida japonesa, né? Eu, por exemplo, gosto de comida japonesa. Então, a questão de comer o alimento cru, né? Você tem que saber a procedência do restaurante, se ali tem um controle, né, se ele segue as normas, se está tudo dentro do que a Anvisa diz. Eu sei que às vezes é difícil, você não vai ficar, cadê o regulamento de cadeia assinatura da Anvisa que está tudo sob controle?
né? É complicado. Então, a gente tem que fazer, às vezes, um controle meio que pessoal também. O congelamento de produtos cárneos, né, a menos de 18 graus por 7 dias elimina a maioria de cistos teciduais causadores da toxoplasmose. Aí já é um problema. Você sabe se o congelador ou se o freezer da sua geladeira chega a menos de 18 graus? Você vai deixar ele lá nessa quarentena de 7 dias? Então, gente, na dúvida, cozinha, bota para esquentar, porque a maioria não vai ser tão tolerante a altas temperaturas. Aí você sabe, mas e aquela bactéria que é capsulada, né? Que tem a cápsula. Que é a cápsula, em altas temperaturas, você ativa, né, o desenvolvimento da bactéria que estava ali dentro, quietinha, adormecida. Bom, o que acontece? Se você aquece e essa cápsula se desprende a bactéria, ela começa, ela volta, né, a ativa dela, quando você consumir, ele tem que também se garantir um pouco, né? A acidez do estômago já vai dar uma eliminada nela, porque normalmente ela entraria em você encapsulada e sairia desencapsulada no seu intestino. Então ela ia passar pelo ácido do seu estômago. Se você comeu e ela ali ela já se começou a desencapsular e chegou ali, tem o ácido e já dá uma eliminada, então já ajuda. Lembrando que o nosso estômago ali é um estômago pH2, né? Então tem ácido. Já é uma barreira também, né? O nosso organismo, ele tem uma barreira, ele funciona. Nós somos frágeis, mas a gente tenta ser forte, certo? E evitar o contato entre alimentos crus e alimentos prontos para o consumo, para impedir contaminação cruzada. O que seria isso? Preparei uma salada e tem lá arroz, bife, né, batata frita, essas coisas assim. A salada, lavei rapidamente, cortei o alface, tomate, botei ali, né. Aí o que pode estar acontecendo ali, ó? Pode ter uma contaminação de um com o outro, porque vai encostar a alface com outra coisa, né? E sempre evitar, tá manuseando o que é cru ficar para um lado, o que está cozido ficar para o outro, para evitar esse contato, para evitar essa contaminação cruzada. Tá? Então, a segurança de alimentos ela é uma medida de prevenção. Tá? Ela é uma medida de prevenção. O que ela vai fazer? Ela vai te ajudar a não adoecer. Então, a segurança de alimentos ela é preventiva. Tá? Bom, não tem como a gente falar de segurança alimentar sem falar da Covid, porque teve tantas informações, tanta coisa aí. É de alimento, não é de alimento, pega assim, come morcego, não come morcego, morcego foi servido de alimento a não sei quem, então é aquela confusão, né? Inicialmente foi um caos, certo? Então, em 14 de abril de 2020, né, desse ano, a FAO lançou um artigo que tinha esse tema, segurança alimentar em tempos de Covid. E esse artigo, ele tinha algumas mensagens-chave que a FAO colocava lá. Primeiro, fala que isso, gente, 14 de abril, tá? Pra gente aqui ainda era meio que início da pandemia. Não existe evidência de que animais ou alimentos de origem animal, a gente entende aqui desses animais, aqueles que a gente está acostumado a consumir, que faz parte do nosso consumo, tá? Frango, aí lá é citado, né? Frango, peixe, carneiro, esses animais que fazem parte da nossa alimentação. Então, não existe evidência de que esses animais possam transmitir o vírus da Covid para humanos. Certo? Esse FAO falou isso. Prevenir a contaminação na cadeia alimentar reduzirá tanto as doenças transmitidas por alimentos, quanto a probabilidade de surgimento de novas doenças como a Covid. Né? Então, fala aqui mais uma vez da importância
importância da segurança de alimentos. Porque prevenir a contaminação, você para ali, a contaminação parou a contaminação ali, não vai ter doença, não vai surgir novas doenças, vai parar ali. Então, a barreira, né, é a segurança de alimentos. E produtos derivados de animais selvagens, né, que são legalmente negociados, podem ser seguros para consumo se forem seguidas as boas práticas de manuseio e preparo. Lembrando que esses animais selvagens aqui também são animais que fazem parte do consumo, né? O pato que tem uma balacata, animais que já faz parte, tá, do nosso consumo, certo? Aí, né, vem a pergunta, né? Os alimentos, eles podem desempenhar um papel na transmissão do vírus causador do Covid-19? Pode ou não pode? Bom, segundo dados, né, da Codex Alimentários, FAO, OMS, Anvisa e etc., não. Por quê? Por que não? Porque a transmissão ela ocorre primariamente de pessoa a pessoa. Então, está passando de uma pessoa para outra. Não é comendo alguma coisa, né? E outra, tem esse fator também. O coronavírus, ele não se desenvolve no alimento. Ele é um vírus, ele precisa de uma célula viva para ele se desenvolver. O alimento ali, ele não vai se desenvolver no alimento. Né? Se forem produtos carne, né, assim, animal, produto de origem animal, já vai estar morto. E se for vegetal, ele não vai se desenvolver no vegetal, porque precisa de um determinado tipo de célula para poder se desenvolver. Né? Mas também pode ter o alimento, ele pode ser uma transmissão do vírus. Aí pode ou não pode? Não por esses motivos, que a transmissão é primariamente de pessoa a pessoa e o vírus não se desenvolve no alimento. E sim, pelo tempo de sobrevivência do vírus em superfície. Aí, o alimento, ele não é o alimento que vai causar a doença. Ele está sendo apenas um veículo. Nesse caso, o alimento ele é um veículo. Ele não é o causador. Ele só está levando. Por quê? Porque o vírus acabou caindo ali e levou. Certo? Algumas células, né? O perdigoto caiu ali com o vírus e acabou levando. Então, o alimento, ele não desempenha um papel ele não vai causar doença, na verdade ele pode ser usado como um veículo, mas não é ele que vai causar a doença. Certo? Então, como que a gente pode evitar a contaminação doméstica de alimentos por Covid-19? Tá? Vai manusear o alimento? Lava a mão antes. Né? Foi ao banheiro, lava a mão. Cozinhar o alimento em temperatura certa, né? 70 graus por 2 minutos, ou equivalente, né? Já dá para eliminar, porque ele é um vírus até relativamente sensível à temperatura. Tá? Lavar a altas temperaturas, não tanto em temperatura corpórea, não. Lavar frutas e vegetais com água limpa antes de descascar, cortar ou comer. Por exemplo, e outra, usou a faca para descascar e vai cortar, lava a faca de novo e corta. E você lavou por fora, usou a faca entrou em contato com a casca. Então, para minimizar ainda mais, pode fazer isso. Sempre lavar as mãos após desempacotar o alimento, jogar fora as embalagens, desinfetar a superfície, tá? Onde você colocou aquela embalagem. Quando eu chego com o alimento em casa hoje em dia, eu já tinha o hábito de, tipo assim, o que dava para lavar, eu lavava, né? Antes de botar nos armários. Mas agora tem que ser tudo. Então, o que não dá para lavar, eu tiro tudo da mesa, vou pegando alimento, limpo toda a superfície com álcool 70
e deixo ali para o álcool evaporar, praticamente. Né? E depois vou e limpo a mesa todinha de novo para evitar essa contaminação. Porque o que acontece? O que a gente falou antes, né, no slide anterior, o alimento ele não vai causar Covid, ele pode ser um veículo. Porque vai que o cara que botou o alimento lá na prateleira espirrou, tossiu naquele alimento, você pegou, levou para casa, aí chegou em casa, me higienizou, não sei o quê, e usou ainda naquele dia. Então, a gente sabe que sobrevive até mais ou menos umas 72 horas. Então, ali você vai estar, você pode se contaminar, né? Então, essa questão da embalagem é importante a gente ficar atento a isso. Eu já ouvi gente falar que, tipo assim, faz a compra, aí deixa a compra de quarentena, deixa a compra ali dentro da sacola, tipo, 3 dias ali. Aí depois pega e usa normalmente, porque aí ninguém encostou, 72 horas já eliminou, né? Mas como dizia minha avó, seguro quando eu dizer. Eu limpo tudo para me garantir. E seguir as demais recomendações para os outros micro-organismos também estão valendo, certo? Então, além de você prevenir a Covid, você também pode estar prevenindo outros micro-organismos. Então, todas as recomendações são válidas, ok? E, gente, era isso. Eu agradeço aí a presença de vocês, certo? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, né? Eu acho que falei mais, eu tinha falado com o Bruno que era 40 minutos e já tem 50, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né? Bruno, se puder dar uma olhadinha aí no chat, que eu estou vendo que está entrando muitas mensagens, não consigo ver todos ao mesmo tempo. Boa noite, Verônica, tudo jóia? Tudo bem. Boa noite, alunos. Então, foram muitas perguntas boas, difíceis de escolher, mas vamos lá. A primeira, a fiscalização mais rigorosa dos equipamentos no armazenamento de cerveja poderia ter evitado os casos de intoxicação das cervejas em Minas Gerais? A Anvisa poderia ter participado nesse processo? Picotou um pouco a pergunta. Não, mas tudo bem. Veja, não é? Da cerveja de Minas Gerais? Isso. Como que... A pergunta, né, vamos tentar resumir aqui, como que a fiscalização assim, mais rigorosa, interna mesmo da cerveja, né, no armazenamento, poderia ter evitado os casos de intoxicação? O que acontece é o seguinte, às vezes, a Anvisa ela libera aquela certificação. Vai lá, olha, tá tudo certo e libera. E em algum momento aconteceu algo que às vezes até a própria empresa não percebeu da contaminação. Entendeu? Então, assim, a Anvisa, ela fiscaliza, ela dá o certificado, pode ou não pode, está dentro dos padrões, não está dentro dos padrões. Mas, em algum momento, aconteceu isso e são aquelas eventualidades, aquilo que, às vezes, está fora, às vezes, até do controle da pessoa que está manuseando aquilo. Porque ninguém quer contaminar uma cerveja, né? O cara não quer se queimar com isso. Então, essas coisas às vezes acontecem e perde um pouco do controle, certo? Mas tem que ter sempre uma fiscalização, tem que estar em cima. No ano passado eu estava trabalhando com uma indústria de bebidas da Bolívia que estava com problema de contaminação de fungo nas suas bebidas, porque estava diminuindo o tempo de prateleira, né? E eles estavam querendo a certificação e estavam com esse problema, então eles nos procuraram lá na UFRJ. Procurou no laboratório e como, assim, quando a gente analisou era fungo, aí eu trabalhei diretamente com isso.
Então, assim, é uma questão da empresa ter a sua fiscalização. Tem que ter uma equipe, né, de fiscalização do produto dentro da empresa. Certo? Não basta ter a certificação da Anvisa, tem que ter uma equipe lá dentro para fazer isso. Por um infortúnio, né, da vida, acabou passando aí e tendo casos severos da contaminação dessa cerveja. Né? Bom, espero ter respondido essa. Tem mais alguma? Claro, obrigada. Tem sim. Nós escolhemos algumas aqui. Em relação à data de validade dos alimentos, muitas pessoas dizem 1 ou 2 dias não tem problema comer, ainda está bom. O que é o ideal? Então, vamos lá. Aquela data do vencimento é a data que o fabricante deu para garantir que o produto dele está bom. Se você consumir aquilo ali pós aquela data de vencimento e sentir alguma coisa, ficar doente, aí já vai ser, tipo, um problema seu. Aquilo ali é uma questão de garantia para quem está fabricando. Ele fabricou, ele fez testes e ele sabe que o produto dele vai durar até aquela data. Passou daquilo ali, já não é mais responsabilidade dele. Aí, ó, tem aqui, ó, a filha comeu o biscoito que tinha passado a validade e passou mal. Então, a gente tem que prestar atenção nessa questão da validade, porque é uma questão de defesa de quem produziu aquilo ali, da indústria. Entendeu? Então, se você não é recomendado você consumir com a validade já vencida. Porque você pode ter riscos para a sua saúde. Então, não é recomendado, tá? Então, assim, um dia só, 2 dias, pode ser que você coma e não tenha nada, pode ser que você coma e tenha alguma coisa. Também pode ser que você coma dentro do prazo de validade e também tenha alguma coisa. Então, é tudo bem relativo. Mas o importante é respeitar o prazo de validade, porque aquilo ali é a garantia do consumidor. Se você come dentro do prazo de validade e tem alguma coisa, aí você busca o cara que produziu aquilo ali, entendeu? Para saber o que está acontecendo. Agora, se você come pós prazo de validade, com a validade já vencida, aí já fica mais complicado. Então, gente, vamos respeitar o prazo de validade. Beleza. Continuando nesse foco, né? A outra pergunta é o seguinte: existem países que não possuem legislação para prazo de validade? Se existem, como é realizada a fiscalização para produtos importados? Olha, essa questão do prazo de validade, acredito que tem para todos os alimentos, porque é uma regra. O alimento ele não é eterno, né? Então, todo alimento tem que ter essa certificação, que é o browniezinho da tia que vende lá na cantina. Ela está comercializando aquilo ali, ela tem que botar um prazo de validade para aquilo ali. Tá? Então, assim, e por quê? Até entra na questão da importação. Como é que você vai importar alguma coisa que... Tem muita gente perguntando aqui do vinagre, pessoal. Eu vi ali, daqui a pouco eu falo com vocês do vinagre. Quando você vai importar alguma coisa, tem que saber até quando aquilo ali vai durar. Então, você não pode comprar algo que não tenha um prazo de validade. Nenhum alimento é eterno. Ainda mais se você está importando, né? Então, assim, é sempre importante você olhar, ver se tem o selo de fiscalização, você tem que ver prazo de validade, tem que ver isso tudo. Alimentos que não são certificados, não tem prazo de validade, não são confiáveis. E não vai ter como importar ou exportar se não tiver um prazo de validade, porque isso daí está fora dos padrões da Codex. Ok.
Posso só abrir o parênteses aqui, pessoal, do vinagre? O pessoal está perguntando aí do vinagre para lavar verdura, né? A recomendação é que você coloque 2 gotas de cloro para 1 litro de água. Mas o vinagre pode ser usado também, tá? Mas o mais eficiente é o cloro, tá? Se você acha que você conhece a procedência dessa verdura, você acha que o vinagre vai ser o suficiente, você pode usar. Se você não sabe a procedência, você tem que colocar no cloro mesmo, certo? E, assim, é até uma questão, porque, por exemplo, isso eu descobri esses dias aí, quando você vai fazer o sushi, ele passa a mão no vinagre, né? Também já é uma forma de você estar umedecendo e limpando a mão. Ele passa a mão no vinagre para poder fazer aqueles bolinhos lá de arroz, tá? Mais alguma? Nos surtos que ocorrem em navios de cruzeiro, o LACE continua dando suporte à Anvisa análises? Deve ter falhou nos navios? Isso, nos surtos que ocorrem em navios de cruzeiro, o LACE continua dando suporte nas análises? O que acontece é o seguinte, quando você tem num cruzeiro, vai depender da onde que esse navio está, né? Qual é a legislação daquele lugar. Então, são muitas variantes, né? Até agora, nesse surto da Covid, teve um navio que ficou rodando lá foi na Europa, que ficou rodando vários lugares até encontrar um porto que aceitasse ele para parar. Então, vai depender de cada país, da legislação de cada país. Mais uma aqui para a gente fechar. A insegurança pode ser causada também pelo uso de agrotóxicos em altas concentrações? Sim. Por quê? Porque muito agrotóxico, ele vai acabar passando para o alimento, né? Tem até uma prática, né, que é utilizada em alguns lugares, que ao invés de usar agrotóxicos, fazer o controle biológico de espécies. O que é isso? É você utilizar um micro-organismo, né, para controlar uma praga, certo? E quando você faz isso, você diminui essa questão do agrotóxico, tá? Então, o agrotóxico, ele é muito ruim para o alimento, porque ele acaba passando para o alimento e ele chega até a nossa mesa, entendeu? Então, a gente tem que pensar que quanto mais agrotóxico for utilizado, uma quantidade maior vai acabar sendo absorvida, né? E o agrotóxico, ele chega como um dos problemas, né, dessa produção da insegurança alimentar, na questão que eu falei assim, agentes químicos, microbiológicos, dentre os agentes químicos entra também o agrotóxico. Tá ok, Verônica, muito obrigada pelas suas respostas. Nossa, a palestra foi muito interessante. Quero ver também um pouquinho com a minha tese, bastante. Que legal, que bom, que bom. Gente, quero agradecer aí a equipe de organização do simpósio, tá? Que tá bem bacana. Agradecer a todos vocês que tiraram o tempo de vocês aí para participar, né? Eu espero ter contribuído um pouquinho. Se o tempo é curto, o assunto é extenso, é só uma introdução, né? A esse assunto que está muito ligado com o que está acontecendo agora. E às vezes a gente fica assim,
na dúvida, eu vou comer alguma coisa, vou pegar Covid. Então, a gente tem que falar disso. Né? Assim, eu não podia falar de segurança alimentar sem não tocar no assunto da Covid para esclarecer algumas coisas. Agradecer mais uma vez ao Bruno pela confiança no meu trabalho, e falar que o Polo de Piraí eu tenho uma consideração, trabalhei aí um semestre, mas eu conheci muita gente legal, né? Muita gente bacana, e o Bruno, a gente é amiga até hoje, né? Eu não vou nem falar quando foi que eu trabalhei lá no Polo, para não pensarem que eu sou velha. Então, eu quero agradecer a equipe, agradecer o Bruno, e agradecer a vocês por terem assistido e participado, tá? Não dá para responder tudo, mas quem sabe num próximo momento, né? Tá? Muito obrigada, pessoal.